Projeto aprovado no Senado pode limitar o uso de dinheiro vivo no Brasil e proibir pagamentos de imóveis em espécie. A medida reforça o controle estatal sobre a economia e reacende o debate sobre liberdade financeira, inflação e alternativas às moedas estatais, como o Bitcoin. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter, o Ayatollah do Ancapistão, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. No dia 4 de março de 2026, a CCJ do Senado aprovou um projeto de lei que coloca limites para o uso de dinheiro em espécie no Brasil. A proposta faz parte da PL número 3.951 de 2019, cujo autor é o senador Flávio Arnes. O texto modifica dispositivos da Lei de Lavagem de Dinheiro, autorizando o Conselho Monetário Nacional a definir limites máximos para pagamentos realizados em espécie no país. Além disso, determina que operações de compra e venda de imóveis não possam mais ser realizadas com dinheiro físico. A proposta, aprovada pela comissão, seguirá diretamente para análise na Câmara dos Deputados, a menos que algum senador apresente recurso para que o texto seja votado também no plenário do Senado. Caso seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente, o projeto abrirá caminho para uma restrição progressiva ao uso de dinheiro em espécie no Brasil. Segundo defensores, o objetivo da medida é fortalecer o combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e ao financiamento de atividades criminosas, pois transações realizadas em dinheiro vivo não deixam vestígios, dificultando o rastreamento da origem e do destino de recursos. Se grandes pagamentos forem realizados através do sistema bancário, argumentam os proponentes, seria mais fácil identificar operações suspeitas e coibir práticas ilegais. À primeira vista, esse argumento pode parecer razoável, afinal poucos discordariam da ideia de combater crimes financeiros. No entanto, por trás dessa justificativa aparentemente técnica, existe um debate mais profundo envolvendo questões fundamentais sobre privacidade financeira, liberdade econômica e o poder do Estado sobre as nossas vidas. Ao limitar o uso do dinheiro físico, o governo não está apenas dificultando atividades ilegais, ele está também reduzindo significativamente a capacidade de indivíduos realizarem transações privadas fora da supervisão direta do sistema financeiro estatal. Diferentemente do dinheiro físico, que permite trocas diretas entre indivíduos, o dinheiro digital, intermediado por bancos, cria um histórico detalhado da vida econômica de cada pessoa. Quando praticamente todas as transações passam obrigatoriamente por bancos, cada pagamento deixa um registro permanente. Cada transação pode ser monitorada, analisada e armazenada em bases de dados acessíveis ao governo. Esse tipo de sistema cria uma infraestrutura permanente de vigilância financeira. Nas mãos do Estado, essas informações não serão apenas um histórico de movimentações, mas poderão servir para revelar hábitos de consumo, rotinas pessoais, preferências culturais, relações sociais e até inclinações políticas. Com o avanço das tecnologias de análise de dados, essas informações se tornam ainda mais poderosas. Governos e instituições financeiras podem identificar padrões de comportamento, mapear redes de relacionamento e monitorar praticamente todos os aspectos da atividade econômica de uma pessoa. Mais do que isso, quando todo o dinheiro depende do sistema bancário, contas podem ser congeladas quando o cidadão desagradar um juiz. Transferências podem ser bloqueadas, pagamentos podem ser recusados. Em resumo, o acesso ao dinheiro passa a depender da permissão do Estado. Embora esse tipo de poder seja frequentemente defendido como necessário para combater crimes, a história mostra que ferramentas de controle raramente permanecem limitadas ao objetivo original. Como todo poder estatal, uma vez que uma infraestrutura de vigilância é criada, seu uso tende a se expandir gradualmente ao longo do tempo. Diversos exemplos ao redor do mundo ilustram esse risco. Em muitos países, incluindo o Brasil, governos já recorreram ao bloqueio de contas bancárias de manifestantes, opositores políticos ou indivíduos envolvidos em protestos considerados inconvenientes, ou, como se diz por aqui, antidemocráticos. Mas a coisa fica ainda pior quando lembramos que o poder do Estado sobre o sistema monetário vai além de apenas monitorar e controlar as transações. O governo também possui controle sobre a própria criação do dinheiro. Nos sistemas monetários modernos, baseados em moedas fiduciárias emitidas por bancos centrais, o dinheiro não possui lastro em um ativo escasso, como ouro ou prata. Em vez disso, sua criação depende de decisões políticas tomadas por autoridades governamentais. Bancos podem expandir ou contrair a base monetária através de instrumentos como emissão de dívida e política de crédito. Isso significa que governos possuem a capacidade de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação sempre que desejarem. Na prática, isso acontece com frequência. Quando governos gastam mais do que arrecadam, o que no Brasil é a regra, eles podem financiar seus déficits através da emissão de dívida ou da expansão monetária.
Essas medidas são frequentemente justificadas como necessárias para estimular a economia ou evitar crises financeiras, mas possuem um efeito colateral grave, a inflação. Quando a quantidade de dinheiro na economia cresce mais rapidamente do que a produção de bens e serviços, o valor da moeda cai. É por isso que todo ano tudo parece ficar mais caro. Na verdade, foi o seu dinheiro que perdeu o valor. Enquanto nos primeiros anos do Plano Real, um valor de R$ 50 dava para fazer compras do mês, hoje esse valor mal dura para um dia. Para a população, isso se traduz em aumento de custo de vida, perda de poder de compra dos salários e desvalorização das economias acumuladas ao longo do tempo. Para o governo, no entanto, a inflação funciona como uma forma indireta de financiamento. Ao criar dinheiro novo, o Estado consegue gastar recursos antes que o impacto inflacionário se espalhe completamente pela economia. Ou seja, eles conseguem gastar o dinheiro que eles mesmos criaram, ainda com o valor antigo, e só depois que esse dinheiro é gasto e colocado em circulação na economia é que os efeitos dessa desvalorização são sentidos pelo povo. Esse mecanismo, conhecido por economistas como imposto inflacionário, transfere riqueza de toda a sociedade para o emissor da moeda, ou seja, para o Estado. Historicamente, esse mecanismo foi utilizado para financiar guerras, programas governamentais esdrúxulos e déficits públicos crônicos. As maiores crises inflacionárias da história ocorreram justamente quando os governos criaram dinheiro para sustentar gastos que não podem ser financiados por impostos diretos. Afinal, a população tende a se revoltar mais facilmente contra aumentos de impostos do que contra uma inflação que é invisível nos primeiros meses e nem precisa ser votada para ser implementada. Por isso, formas de dinheiro que escapam ao controle do Estado sempre foram vistas com desconfiança pelas autoridades. O ouro, por exemplo, desempenhou durante séculos o papel de reserva de valor justamente porque sua oferta é limitada pela própria natureza. Como sua quantidade não pode ser expandida arbitrariamente por governos, ele funciona como uma espécie de limite natural ao poder de manipulação monetária. Não por acaso, governos frequentemente tentaram restringir ou controlar a posse de ouro ao longo da história. Um exemplo famoso ocorreu nos Estados Unidos em 1933, quando o governo obrigou cidadãos a entregarem suas reservas de ouro ao Estado em troca de dólares, em uma tentativa de consolidar o controle sobre o sistema monetário. O dinheiro físico, embora ainda seja uma representação da moeda fiduciária, também oferece um certo grau de autonomia financeira. Quando duas pessoas realizam uma transação em espécie, não há intermediários, registro automático da operação ou necessidade de autorização de bancos ou instituições centralizadas. Essa característica torna o dinheiro físico relativamente privado e independente. Ele funciona como uma pequena barreira contra o controle total do sistema financeiro. Enquanto o dinheiro em espécie existir e puder ser utilizado livremente, ainda haverá espaço para transações privadas fora da vigilância direta do sistema bancário. É justamente essa barreira que projetos de lei como o que tramita no Senado brasileiro procuram reduzir. Ao limitar o uso de dinheiro vivo em transações relevantes, o governo gradualmente empurra a sociedade para um sistema financeiro completamente digitalizado e rastreável. Essa tendência não ocorre apenas no Brasil. Diversos países ao redor do mundo vêm adotando medidas semelhantes, impondo limites cada vez menores para pagamentos em espécie. Em alguns lugares, pagamentos em dinheiro acima de determinados valores já são proibidos. Ao mesmo tempo em que essas restrições avançam, cresce também o interesse global por alternativas ao sistema monetário tradicional. Foi nesse contexto de crescente controle financeiro e expansão monetária que surgiu o Bitcoin. Criado em 2009 por um desenvolvedor ou grupo de desenvolvedores sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin foi recebido como um sistema de dinheiro digital descentralizado. Diferentemente das moedas emitidas por governos, ele não depende de bancos centrais ou autoridades monetárias. A rede funciona através de milhares de computadores distribuídos pelo mundo que verificam e registram transações em um sistema conhecido como blockchain. Essa estrutura descentralizada impede que uma única entidade controle o funcionamento da rede. Uma de suas características mais importantes é a política monetária previsível e limitada. O protocolo do Bitcoin estabelece que existirão no máximo 21 milhões de unidades da moeda. Essa escassez programada impede que qualquer governo ou banco central expanda arbitrariamente sua oferta. Além disso, transações em Bitcoin podem ser realizadas diretamente entre indivíduos, sem necessidade de intermediários. Embora todas as transações sejam registradas publicamente na blockchain, os usuários mantêm controle direto sobre seus próprios fundos. Essas características fazem do Bitcoin algo fundamentalmente diferente das moedas tradicionais. Enquanto o dinheiro estatal é lastreado em honestidade de políticos, o Bitcoin depende de regras matemáticas e criptográficas. Atualmente, muitos bancos centrais passaram a desenvolver suas próprias moedas digitais estatais, conhecidas como CBDCs, sigla em inglês para moedas digitais de bancos centrais. Embora às vezes sejam comparadas ao Bitcoin, as CBDCs são na verdade o oposto. Enquanto o Bitcoin funciona sem autoridade central, uma CBDC é emitida e controlada diretamente pelo Banco Central de um país.
Além disso, enquanto o Bitcoin possui oferta limitada e regras fixas definidas no protocolo, uma moeda digital estatal pode ser expandida ou modificada de acordo com decisões políticas. Sistemas baseados em CBDCs permitem níveis inéditos de controle. Pagamentos são rastreados em tempo real, contas congeladas e transações bloqueadas automaticamente com base em critérios definidos por autoridades regulatórias. Já se discute até a possibilidade de dinheiro programável, que poderia ter restrições de uso, limites de gasto ou até mesmo prazo de validade para incentivar consumo em determinados períodos. Embora muitas dessas ideias ainda pareçam distantes, elas mostram o enorme poder potencial que sistemas monetários completamente digitalizados e centralizados podem conceder ao Estado. O projeto que limita o uso de dinheiro vivo no Brasil pode parecer apenas uma mudança técnica na legislação financeira. No entanto, ele faz parte de um movimento global em direção a sistemas monetários cada vez mais monitorados, rastreáveis e centralizados. Diante disso, cabe refletir sobre o que podemos fazer agora para preservar nossa própria liberdade econômica. Algumas atitudes simples podem ajudar a manter vivo o espaço para a liberdade financeira. Primeiramente, continuar utilizando dinheiro físico sempre que possível ajuda a preservar sua relevância na economia. Quanto menos as pessoas utilizarem dinheiro em espécie, mais fácil será justificar sua eliminação. Estudar e compreender o funcionamento do Bitcoin também é uma forma essencial de ampliar sua soberania financeira. Aprender a utilizar carteiras digitais, entender conceitos básicos de segurança e manter o controle direto sobre os seus próprios fundos reduz a dependência do sistema financeiro tradicional. A batalha pelo futuro do dinheiro está apenas começando, e as decisões tomadas hoje terão impacto direto sobre o grau de liberdade econômica das próximas gerações. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!